Olá, queridos, graça e paz a todos. Hoje eu vim trazer uma breve explicação sobre a parábola do grão de mostarda e também vou falar um pouco sobre a parábola do fermento, certo? Então eu convido vocês a abrir a Bíblia de vocês junto comigo no livro de Mateus. Primeiro, antes de começar a explicar sobre essa parábola, eu quero ler com vocês lá no livro de Mateus, capítulo 17 e versículo 20. No livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20, diz: Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Eu vou repetir novamente, eu quero que vocês prestem bem atenção nessa passagem. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Em outras versões, essa parte fala: se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: erga-te e lança-te no mar, e lhe será feito. Bom, agora eu quero que vocês abram comigo em Mateus, capítulo 13, versículo 31 por diante, que fala assim. Aqui está falando sobre a parábola do grão de mostarda e do fermento. Nós vamos entender, nós vamos ler primeiro e depois eu vou falar para vocês o que Jesus quer nos ensinar, o que o Senhor Jesus ele quer nos ensinar, ele quer nos passar sobre essa parábola do grão de mostarda e do fermento, certo? E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes também outra parábola. O reino dos céus é como o fermento, que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Bom, como a gente leu lá em Mateus capítulo 17, versículo 20, Jesus ele nos diz: porque a fé que vocês têm é pequena, mas se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Ele fala: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer a este monte: erga-te e lança-te no mar, e lhe será feito. O que é que Jesus quer nos falar aqui nessa parábola sobre o grão de mostarda? O que é que ele quer nos ensinar? Ele não está dizendo para nós assim: ei, eu quero que você tenha uma fé daquele tamanho daquele grão de mostarda. Por quê? Vamos entender aqui. Como ele falou, a fé do tipo grão de mostarda não é uma fé pequena. Ele não quer dizer que você tem que ter uma fé pequena, tamanho daquele grão. Eu vou repetir novamente para nós podermos entender aqui. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Então, por mais pequena que pareça ser aquele grão, aquela semente de mostarda, por mais pequena que ela pareça ser, mas ela tem um grande potencial. Uma vez que ela é plantada e regada, ela cresce muito, que as aves do céu, os pássaros, eles vêm fazer ninhos em seus galhos. Então, ela parece ser pequena, ela parece não ter nenhum potencial, mas ela tem um potencial enorme. Ela cresce mais do que outras e várias árvores. Então, o grão de mostarda, a semente do grão de mostarda, ela por mais pequena que pareça,
Então, por mais pequena que ela pareça ser, mas ela tem um grande potencial. Uma vez que ela é plantada, ela cresce muito, muito e ela se torna uma árvore enorme. Então, o que Jesus ele quer nos ensinar através dessa parábola? Ele não está dizendo, ei, eu quero que você tenha uma fé pequena. Eu quero que você tenha uma fé do tamanho daquele grãozinho de mostarda. Não, Jesus está falando assim, ó, ei, eu quero que você tenha uma fé igual aquele grão de mostarda, que por mais que pareça ser pequeno, mas tem um grande potencial. Ele está dizendo para você, ei, eu quero que a sua fé seja uma fé ousada, igual aquele grão de mostarda, que por mais pequeno que pareça ser, mas é uma árvore, uma semente que cresce e dá muitos frutos. Então, a mesma coisa ele está dizendo para nós, através dessa parábola. Ele quer dizer que a nossa fé tem que ser uma fé ousada, uma fé grande, uma fé que cresce sem parar. Amém? Então, também é o que ele fala sobre o fermento, né? O fermento é quando nós pegamos o fermento, né? E vamos, por exemplo, fazer um bolo. Quando nós pegamos o fermento para colocar no bolo, o intuito é que o bolo cresça, não é isso? Então, é isso que ele quer nos ensinar através dessa parábola. Ele quer que a nossa fé cresça cada dia mais. Ele quer que a nossa fé aumente cada dia mais. Que a nossa fé seja uma fé grande, uma fé que não pare de crescer, que seja uma fé ousada nele, né? Então, lá em Hebreus, capítulo 11 e 6, nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ele está falando para nós, ei, você precisa ter uma fé ousada, uma fé grande. Se você tem uma fé pequena, você não está agradando a mim. Então, para agradar a Deus, nós precisamos ter uma fé do tamanho, não, perdão, do exemplo daquele grão de mostarda, que por mais pequeno que pareça ser, mas é uma semente que cresce muito, que dá uma árvore, que dá muitos frutos. Então, é isso que Jesus ele quer nos ensinar através dessa parábola. Nós podemos pegar uns exemplos aqui no livro de Mateus, né? Nesse mesmo livro aqui, no capítulo 9. Vamos abrir aqui. Mateus capítulo 9, versículo 27, 28 e 29. Nós vamos ler aqui sobre a cura de 2 cegos e de um mudo. Bom, por que eu vou ler isso aqui para vocês? É um exemplo de uma fé, de pessoas que tiveram uma fé grande, uma fé comparada àquele grão de mostarda, que por mais pequeno que parecia ser, mas era uma semente que dá muito fruto. Então vamos lá. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhe perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Observe que Jesus ele perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então ele falou, porque a fé fala, queridos. Nós precisamos entender que uma fé ousada, uma fé do tipo de Deus, uma fé que agrada a Deus, ela fala. Você tem que falar fé. Amém? Então eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Antes de tudo, Jesus perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Vocês têm fé que eu sou capaz de curar vocês? E eles responderam: Sim, Senhor. Então eles tiveram uma fé grande, eles tiveram uma fé enorme. Eles criam que Deus realmente era capaz de curar eles. Amém? Então, é isso que nós precisamos ter. Nós precisamos ter uma fé ousada assim. Nós precisamos falar diante das circunstâncias. Nós precisamos falar palavras de fé, palavras que sejam palavras de acordo com a vontade de Deus. Amém, queridos? Então, que a nossa fé hoje seja uma fé do tipo daquele grão de mostarda, que por mais pequeno que pareça ser, mas cresce. É uma fé que cresce muito, é uma fé que agrada a Deus, é uma fé do tipo de Deus. Então, queridos, o que nós aprendemos através dessa parábola
do grão de mostarda é que, por mais pequena que aquele grão pareça ser, ele tem um grande potencial. E a mesma forma tem que ser a nossa fé. A nossa fé ela tem que ter um grande potencial. A nossa fé ela tem que ser ousada. A nossa fé ela tem que ser uma fé que agrada a Deus, uma fé do tipo de Deus. Não uma fé pequena, mas uma fé grande, que cresce sem parar. Amém, queridos?